graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com mais um culto online e temos muitas revelações de Deus através da sua palavra maravilhosa que nós vamos ministrar nessa noite. Tudo isso para a honra e louvor do nome do Senhor. Porque nós, meu querido, somos a glória de Deus. E hoje nós vamos louvar um hino aqui, aquele hino muito famoso, desde que nós conhecemos a obra, Deus enviou seu Filho amado para salvar. Quando João Batista avistou Jesus de longe, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele tirou o pecado do mundo. Então, nós que já nascemos depois da cruz, nós já nascemos sem aquele pecado que João se referiu, que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós vamos começar uma série de estudos falando sobre a origem do bem e do mal, o pecado e as obras da carne. Hoje é a introdução, a origem do bem e do mal. Quem criou o bem? Quem criou o mal? Então, tudo isso nós vamos ver as revelações de Deus para a nossa vida. Vamos dar uma volta profética na palavra de Deus e chegar onde nós estamos na graça. Vamos louvar a Deus. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados. Ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Verei a glória
minha vida. Você pode dizer aí comigo, diga aí repita aí comigo, a minha vida está nas mãos do meu Cristo ressuscitado, do Senhor, aquele que morreu na cruz para nos dar a vitória. E esse hino maravilhoso, ele se cumpriu na cruz de Cristo. Ele vive, ele ressuscitou, ele vive e está vivo dentro de nós. A palavra diz que nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. O Espírito Santo é Cristo, é Deus, porque é um só. Só existe um Deus. E esse Deus é poderoso. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é que nos dá a vitória verdadeiramente. Nos dá a paz e nos dá a alegria no Espírito Santo. Então nós vamos estar ministrando uma série de mensagens a partir de hoje. Não sei quantas vão ser, mas nós vamos começar hoje a falar do bem e do mal. De onde veio, de onde surgiu isto, o bem e o mal. E o bem e o mal está no mundo. Está na nossa vida. Tá? Sabe onde está isto? Dentro da nossa vida. Vamos começar, eu vou tirar esse violão aqui. Vamos mudar o cenário aqui, é tudo improvisado. Mas, graças a Deus, que nós fomos chamados para levar a palavra adiante. E essa palavra, ela é universal, ela vai para o mundo inteiro. O canal que nós estamos usando aqui, a internet, vai para o mundo inteiro. No nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Mudando de cenário. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E que maravilha. Vamos à palavra aqui. A origem do bem e do mal. A origem do bem e do mal. Né? E após nós conhecermos como surgiu o bem e o mal, nós vamos falar sobre o pecado, que também já vai entrar uma parte aqui, e falar das obras da carne. Né? Eu já preguei aqui em outras mensagens passadas que dentro de mim, dentro de você, meu querido, você é um ser humano, mas dentro de você, você tem duas naturezas. Você tem a natureza espiritual e você tem a natureza carnal. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Mas a nossa carne, ela luta o dia inteiro, a noite inteira contra o nosso espírito. Ela luta para se fortalecer, para vencer o nosso espírito e nós viermos a cometer as obras da carne, coisa que Deus não se agrada. Nós vamos começar hoje a origem do bem e do mal. Maravilhoso. Jesus, quando estava aqui, ele falou do bem e do mal. E nós vamos começar lá em Gênesis, capítulo 2, lá no início da Bíblia. Você que tem aí a sua palavra, Gênesis, a origem, tudo foi criado ali por Deus. Nós acreditamos em Deus, que Deus criou tudo. Tudo foi criado por Deus. Nós vamos ver aqui capítulo 2, no versículo 4, nós vamos só dar aqui uma introdução. Capítulo 2, versículo 4, vai contar sobre a formação do homem. Aqui é a origem de quem criou o bem e o mal. Deus criou o bem. E o mal? Ele também criou, porque ele é soberano de todas as coisas. E por quem veio a existir no mundo o bem e o mal na terra? Vamos ver agora. A formação do homem. Nós vamos ver aqui no versículo 15 em diante, diz assim, ó. Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Vendo? Ele colocou o homem no jardim
chamado Éden, maravilhoso, né, criado por Deus. E Deus deu uma ordem para Adão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está vendo? Então até aí, tudo bem. Deus criou o homem, todas as coisas, né? Deus criou o mundo em 6 dias. A Bíblia diz que o 7º ele descansou. A última coisa que ele criou foi o homem, né? Aqui conta, relata aqui. E o homem foi responsável também para nomear todos os animais que na época tinha lá. E quando Adão estava nomeando, pondo o nome nos animais, ele ainda não tinha sua esposa. Porque Deus disse, coloca o nome nos animais e desses animais escolhe a tua esposa. Está vendo? Uma mensagem puxa outra. Aqui vai falar também do primeiro casamento, que foi Deus que fez. Uma coisa puxa outra. E aí Deus disse, olha, e entre esses animais você escolhe sua esposa, passando o casal de leão, o casal de cavalo, o casal de todos os animais. Mas Adão não viu naqueles animais uma companheira para ele. Foi quando Deus criou a mulher. Criou a mulher para ser companheira, adjuntora, né? Uma companheira para Adão. Mas aqui nós estamos falando de outro assunto. Nós estamos falando da origem do bem e do mal. Então, aqui a palavra no versículo 17 diz que Deus deu uma ordem para Adão. Diz, ó, todas as árvores desse jardim comerás. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que aconteceu? Não preciso te perguntar. Certamente, a palavra vai nos contar que Adão desobedeceu a Deus e comeu da árvore, e ele passou a ter conhecimento do bem e do mal. Porque antes disso, ele era um ser criado por Deus, sem defeito. Tinha a vida eterna já. Já tinha a vida eterna sem precisar de salvação, já estava salvo. Mas aqui ele vai desobedecer a Deus, vai desobedecer a ordem de Deus. Esse é que as pessoas chamam pecado original, que todas as pessoas que nascem, que nasciam antes da cruz, porque depois da cruz não tem mais esse pecado original. Depois da cruz, Cristo aniquilou este pecado na cruz. Ele destruiu esse pecado aqui, da desobediência de Adão, que no cotidiano que nós formos estudando, você vai compreender. Muitas pessoas que ainda não conhecem vão dizer, isso é heresia. Mas não é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meu querido, você não vai ver hora nenhuma eu discutindo religião com ninguém. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não é para discutir. Tem versículo que diz isso, ó. Não é para discutir. A palavra de Deus é para você ouvir e crer. E a palavra de Deus é o suficiente. Eu não preciso ficar inventando coisas aqui para tentar fazer você compreender, não. Porque quem vai te dar a compreensão, quem vai te dar o entendimento, não sou eu, mas é o próprio Deus através do seu Espírito Santo que está em você. Crês tu nisto, querida? Então, esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para nós estar discutindo. A palavra de Deus é para nós ouvirmos e crer. E se você, por exemplo, tem alguma dúvida, pode examinar as Escrituras, porque o que eu estou falando é o que Deus está enviando para o meu coração e através da minha boca o Espírito Santo está transmitindo a revelação de Deus para você nesta noite. Nós não acabamos de cantar que Deus enviou seu Filho amado para quê? Para salvar. Né? Até Jesus
Morrer na cruz, esse pecado existia, da desobediência de Adão, né? O bem e o mal. Adão, quando desobedeceu a Deus e comeu daquela árvore que estava proibida para ele e para sua esposa, ele passou a ter entendimento. Aqui no versículo 17 diz aqui, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Aí foi o palco de entrada para a morte. O homem criado por Deus até então, nessa ocasião, ele não morria. Mas só após comer e ter o conhecimento do bem e do mal, a morte entrou através de um homem, que lá na frente nós vamos ver os dois Adão da Bíblia. O Adão que trouxe a morte e o Adão que trouxe a vida. Estudos maravilhosos, meu querido. Está vendo? Adão comeu daquela árvore, daquele fruto daquela árvore, ele conheceu o bem e o mal. Agora que eu estou pregando o Evangelho da graça de Cristo, nós estamos voltando lá atrás, lá na origem, para cá na frente você entender o que vai ser pregado. Porque fala-se hoje do pecado. Esse pecado aqui foi aniquilado na cruz. Vamos já ler onde está aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 9. É bom você anotar os versículos que estão sendo citados aqui para você estudar em casa. E essa mensagem, meu querido, vai estar lá no YouTube. Daqui a algumas horas vai estar no YouTube. E você na sua casa, você pode ver ela uma vez, 10 vezes, não paga nada, o tanto que você quiser. E estudar até aprender. Até tirar suas dúvidas. Hebreus, nós vamos lá em Hebreus. A carta aos Hebreus, no capítulo 9. Nós vamos agora, Hebreus capítulo 9. A carta aos Hebreus, ela foi escrita, o autor escreveu ela para mostrar a superioridade de Cristo com a lei de Moisés. Cristo superior à lei. Então hoje nós estamos vivendo a graça de Cristo. A graça não tem mandamentos de ordenanças. Presta atenção no que eu estou falando. A graça não tem mandamentos de ordenanças. Você tem que fazer isso e aquilo, não. A única coisa que temos que fazer é obedecer a graça e o apostolado por meio da fé. Depois desse versículo que eu vou estar lendo, vou te mostrar esse outro que eu citei. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Então, vamos ler só o versículo 26, que o texto todo vai falar disso aqui. 26 diz assim, ó: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Está se referindo à lei, porque é na lei para o homem ser justificado, ele tinha que fazer as obras, levar animais ao templo para ser sacrificado, para o pecado ser apagado. Antes da cruz, o pecado era apagado, mas não era tirado do homem. Então, ele fazia sacrifício após dia, após mês, após ano, era sacrifício no templo. Vamos ler e nós explicamos. 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Esse pecado que está falando aqui é o pecado da desobediência de Adão. A transgressão de Adão, né? Então, na cruz, quando Cristo morreu e disse está consumado, aquele pecado foi aniquilado. Pastor, e o que é ser aniquilado? Destruído, desarraigado, tirado, sumiu da vida. Então eu não posso dizer eu sou um pecador.
Você não pode dizer, você é um pecador. Porque o único pecado que nós carregávamos era esse de Adão. Ah, peraí, mas você vai falar, não, mas fulano matou um, fulano roubou, fulano matou. Esta é as obras da carne que nós vamos ver depois. Aí você vai compreender a diferença do pecado de Adão para as obras da natureza carnal que nós cometemos no dia a dia. Eu cometo? Cometo. Que as pessoas, por não ter conhecimento da graça, do evangelho, fala pecado. Mas são obras da carne. E já tem um castigo automático para quem comete as obras da carne. Deus não vai vingar de quem cometeu esse erro. Esse erro, porque é automático na palavra. Matou, já tem a punição. Aqui na Bíblia tem. Nós vamos, é lá na frente o estudo. Nós estamos falando do bem, a origem do bem e do mal. Quem criou o bem e do mal? Deus colocou o bem e o mal lá numa planta, simbolizando numa planta, e disse: Adão, no dia que comeres esse fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. O que a desobediência de Adão causou na vida de toda a humanidade? A morte. Até a vinda de Jesus, Jesus de Nazaré nascer no ventre de uma mulher, derramar o seu sangue na cruz e destruir o pecado. O pecado foi aniquilado. Nós acabamos de ler aqui que Jesus, pelo seu sangue, pela sua morte, aniquilou este pecado que nós estamos falando. Esse pecado era a transgressão de Adão, a desobediência. Quando nós desobedecemos uma ordem de Deus, nós transgredimos. Quando nós desobedecemos uma ordem de Deus, nós transgredimos o que Deus fez por nós. Ele disse: olha, não faça isso, que você vai morrer. Né? Então, por esta desobediência de Adão, veio a morte. Todas as pessoas morriam e morrem até hoje, né? Mas depois da cruz, nós morremos, mas somos salvos pela graça, porque quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o seu sangue para nos reconciliar consigo mesmo pelo sangue e tirar esse pecado dessa transgressão e nos purificar no nosso espírito para a salvação. Então a salvação, você não vai buscar num determinado lugar. Ah, vou fazer isso para me salvar. Não, o seu espírito que vai para o céu já está salvo. Foi salvo pela graça. O que é isso? Lá na cruz. Na lei de Moisés tinha 613 mandamentos. Por que isso? Porque quando Deus tirou o povo do Egito, não tinha a lei. Então Deus não poderia julgar o povo sem ter a lei. Ele acrescentou a lei até a vinda de Jesus. A lei foi acrescentada, adicionada. Está na Bíblia escrito. Só que nós não vamos entrar nesse assunto hoje. A lei foi adicionada para Deus poder corrigir o erro do povo, porque eles transgrediam, não tinha lei para punir. Então ele dá a Moisés a lei, 613 mandamentos. Pastor, e hoje para nós? Qual é o mandamento que tem? Na graça que nós estamos vivendo não tem mandamento, tem uma lei. E a lei chama-se a lei da fé. São outros estudos. A lei da fé. Eu falei que tinha outro versículo que eu citei aqui, vamos ler ele aqui. Romanos capítulo 1. O que é que nós temos que fazer? Você que acredita em Deus, que Deus enviou seu Filho amado para te salvar, o que é que você tem que fazer para ser salvo? Nada, ele já te salvou. O que é que você tem que fazer para se conservar santo e irrepreensível diante de Deus? Porque nós somos santos, somos separados para Deus. Você que está aí do outro lado, você pode não saber, mas Deus te comprou com sangue derramado na cruz. Você sabia, meu querido? Olha,
Valorize sua vida, sabe por quê? Porque sua vida, nós tínhamos uma dívida e essa dívida foi paga e o preço não foi dinheiro, foi sangue. Não foi ouro nem prata, foi uma coisa preciosa, o sangue de Jesus Cristo, lá no Calvário. Outros estudos que nós vamos ver, a dívida está aqui escrita também. É porque tem um versículo na Bíblia que diz assim: o homem erra, o homem é destruído por falta de conhecimento. Então, aqui na Bíblia fala de duas sabedorias, a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Eu estou estudando, estou me aperfeiçoando, estou buscando a sabedoria de Deus, para eu entender o plano de Deus da minha salvação. Isso aqui que nós estamos estudando é para nós entendermos como Deus nos salvou. Ele enviou seu Filho amado, nós acabamos de cantar. Aquele hino já se concretizou na nossa vida. Quando João Batista viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz e tirou o pecado do mundo. Quando fala do mundo, das pessoas, por causa da transgressão de Adão, estava nos homens. Quando fala homem, é homem e vice-versa mulher. Em Romanos capítulo 1, o que é que nós temos que fazer? Na lei tinha 603 mandamentos, e na graça é isso aqui, ó. O versículo 1 ao 5. Nós vamos ler só o versículo 5. Eu vou deixar um dever de casa para você. Você pegue essa palavra, Romanos capítulo 1, você lê do versículo 1 até o 5, ou pode passar, porque vai estar complementando, contextualizando a palavra. Às vezes o contexto está para frente e o contexto está antes da palavra. O contexto é a conclusão da palavra, a verdadeira revelação. Vamos ver aqui, ó. Vamos ler o versículo 4. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de que viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Nós já pregamos aqui judeus e gentios. Por natureza nós somos gentios. Fomos adotados. Nós já pregamos outrora. Adotados por quê? Porque nós não éramos judeus. Os verdadeiros filhos de Deus eram judeus. Mas a palavra diz que Jesus veio para os seus. Os seus não receberam. Deus já tinha um plano para nos incluir na salvação. Então, o que é que nós temos que fazer? Não é obedecer à lei. Quem obedece à lei ressuscita o pecado. Quem obedece à lei de Moisés para nós estamos no Novo Testamento. Quem obedece um mandamento, a lei está morta. Quem ressuscita um mandamento, está transgredindo a graça de Deus. Está anulando na vida da pessoa a graça de Deus. Você pode entrar lá no Velho Testamento e ver quais são os mandamentos. Tem 10 mandamentos e a subdivisão desses 10 mandamentos dá 613. Aí tem a lei do casamento, a lei do discipulado, a lei de tudo, do sacerdócio. Tem todo tipo de lei lá. A lei do assassinato, todo tipo de lei você vai encontrar lá. Agora, nós que estamos vivendo a graça depois da cruz. Quando Cristo ressuscita, Ele entrega o Evangelho para nós na mão de um apóstolo chamado Paulo. O Evangelho que o apóstolo Paulo pregava é para nós, os gentios. Então nós temos que obedecer o Evangelho da graça por meio da fé. Aquela que é um dom, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos. Quer ver? Olhe para mim aqui, preste atenção. Você foi salvo pela graça. O que foi a graça? O gesto de amor que Jesus fez na cruz. É graça. E são milhares de coisas
que na cruz Jesus fez. Jesus fez milhares de coisas por mim e por você, para te eleger como filho legítimo. Ele derramou seu sangue para me salvar e já salvou. Ele não vai me salvar, ele não vai te salvar. Sabe por quê? Porque na cruz ele já te salvou. Você já está salvo. Você acredita que o Espírito Santo de Deus está enviando essa palavra para você nesta noite? Você acredita que Deus, através desse homem que está aqui em Patos de Minas, que veio aí da Paraíba, Nova Floresta, está pregando essa palavra, um cara que não tinha cultura nenhuma, que não valia nada, e hoje está pregando o Evangelho da graça de Deus, o verdadeiro Evangelho? Você crê que da minha boca o Espírito Santo de Deus está enviando essa palavra para a tua vida? Se você crê, você é um eleito de Deus. Se você crê que Jesus morreu na cruz e te salvou, você é um eleito de Deus. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Obedecer por meio da fé a graça e o apostolado. Mas o que é graça, pastor? Já todo culto eu falo o que é graça. Graça é o gesto de amor que Cristo fez na cruz. A graça é o alicerce. A graça que me foi dada, Paulo diz, o fundamento. Quando um engenheiro projeta um prédio, um edifício, a primeira coisa que ele projeta é a fundação. Cristo é o fundamento. Depois vem a edificação. O que é que eu estou fazendo hoje? Pregando o apostolado. Edificando a tua vida através do conhecimento de Cristo para a tua vida. E eu oro neste momento para que Deus possa iluminar os teus olhos do teu coração, para você vir a ter o verdadeiro conhecimento da graça de Deus em Cristo. Por meio da fé. Então, na lei eu já preguei aqui nas mensagens, todas as mensagens que eu estou citando aqui, algumas já estão no YouTube. Você pode entrar lá e ver. Né? Os irmãos que já estão há mais tempo comigo, tem os flash da graça em áudio. São 15 minutos. Né? Mas agora nós estamos pregando na internet, no YouTube, no Facebook, que é esse canal que nós estamos ao vivo, essa live, né? No WhatsApp. As pessoas quiserem, por exemplo, no particular, fazer alguma pergunta do reino de Deus, que nós chamamos de venda em vida, nós estamos disponível, viu? Porque nós fomos chamados para executar, levar a palavra às pessoas que não conhecem. As pessoas que estão salvas, mas não têm entendimento. O apóstolo Paulo pregou sobre os judeus e ele disse, esse povo meu, eles têm zelo por Deus, mas não tem conhecimento. Tem pessoas que até mentem a Deus, né? É zelosa por Deus, mas não sabe nem quem é Deus. Não sabe o tesouro que ela tem dentro de si e não sabe como usar. Eu aprendi a usar o tesouro que eu tenho dentro de mim. A Bíblia diz que nós somos vasos e dentro de nós tem um tesouro precioso. Meu amigo, meu querido, minha querida, olha, você nem imagina o tesouro que você tem dentro de você. Sabe por quê? Uma das maravilhas que Cristo fez na cruz, ele disse, ele sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Às vezes eu brinco com as pessoas, aí eles me perguntam alguma coisa, eu digo, não, eu sou rico, só não tenho dinheiro, mas tem Deus na minha vida, porque a maior riqueza que o homem pode ter é Deus na vida da pessoa. Porque você tendo Deus, tem todos os tesouros do mundo, desse mundo e do outro, na sua vida. Mas para você, esse tesouro, que é a herança que ele deixou para nós, para você executar na sua vida, você precisa
saber, conhecer como vai fazer para trazer a herança para a sua mão. O testamento tem que ser aberto. Então, meu querido, o bem e o mal se originou lá no Éden. Deus colocou lá, que Deus já tinha um plano de toda a humanidade. A humanidade conheceu o bem e o mal através de Adão. E a morte surgiu ali também. A morte do homem, Deus disse, ó, no dia que comeres dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Adão deve ter ficado curioso, mas o que será esse bem? Porque ele não tinha entendimento de nada ainda até então. O que será esse bem? O que será esse mal? E durante essa semana, quarta-feira, domingo, e até nós concluímos esse assunto, você vai tomando entendimento de que bem é este e que mal é este. Eu já falei que nós temos duas naturezas, espiritual e uma carnal. Você já aconteceu na sua vida de você estar com um desejo tremendo de fazer algo mal, sem querer? Que o bem é mais difícil da gente fazer e o mal é mais fácil? Por isso que o nosso espírito vive em constante luta, juntamente com a carne contra o espírito contra a carne. Quem vai vencer é o que tiver forte. O meu espírito está fortalecido porque eu estou me fortalecendo com o alimento que veio do céu para a minha vida, que é a palavra de Deus. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos tornamos fracos. Fracos, espiritualmente falando. Porque o que alimenta o nosso espírito é a palavra de Deus. O que alimenta a nossa carne é os alimentos carnais. A pessoa deseja beber, deseja fumar, deseja fazer o mal, praticar o mal. O próprio apóstolo disse, ó, eu quero fazer o bem, mas a minha natureza carnal só quer fazer o mal. Então nós temos que ter um antídoto para isso. Que no cotidiano dessas mensagens você vai saber como frear a carne. Uma das coisas para nós frear a nossa natureza carnal, aonde está o mal do homem, nós vamos ver também lá em Marcos, quando Jesus estava pregando sobre o bem e o mal aqui na terra, lá em Jerusalém, ele disse, ó, o bem e o mal está dentro de nós. O que contamina o homem não é o que sai da boca, não é o que entra na boca, aliás. O que contamina o homem não é o que entra. Os alimentos, por exemplo, entra, ele sai. Mas a palavra peçonhenta que sai da nossa boca é terrível. Viu, meu querido? É da natureza carnal. É de onde vem o mal. A boca fala o que o coração está cheio. E eu pergunto para você, o que nesta noite o seu coração está cheio? De fazer bem ao seu próximo? Ou de fazer mal? Porque isso é uma coisa que todo ser humano tem. Duas naturezas, o bem e o mal, a carnal e a espiritual. Ah, pastor, eu quero me encher do Espírito Santo. Então, passo o dia inteiro no trabalho, com o pensamento em Cristo. Olha, Cristo morreu por mim. Louvando a Ele o dia inteiro. Você não pode cantar alto, canta. Deus enviou, lá, 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 lá. Aí, ó, grato a Deus eu estou, pela graça alcançada em Cristo, por me justificar, sendo injusto, por graça em Cristo. A pessoa está cheia do Espírito Santo, nem está num local cheio de gente, e está pulando e gritando, saltando, gritando, não é isso. Está cheio do Espírito Santo. Está cheio do conhecimento de Deus, do entendimento de Deus, confessando através dos lábios sua palavra, confessando através do louvor, salmodiando o nome de Cristo.
Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Às vezes a pessoa acorda tão, como se diz, atrasado, que nem escova os dentes, nem toma café, já sai batido, nem lembra de nada. Mas a primeira coisa que nós devemos, quando levantar, é agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Mais um dia. Estou respirando o ar que tu deixaste. E vou viver um dia abençoado. Você pode dizer assim: obrigado, Senhor, porque este é o melhor dia da minha vida. Esta é a melhor tarde da minha vida. Esta é a melhor noite da minha vida. Este é o melhor momento. Sabe por quê? Porque eu estou sendo alimentado pela tua palavra. Né? Então, meus queridos, a palavra de Deus já salvou todas as pessoas, a salvação eterna, já está todo mundo salvo. Mas este mesmo evangelho também já salvou muitas pessoas de coisa que ia acontecer na vida deles. Por exemplo, uma vez, nós evangelizando num determinado bairro, uma moça estava com a corda no pescoço. E nós chegamos naquele momento e apresentamos Cristo para ela. Aquela vida naquele momento foi salva. Daquela morte naquele local, porque a salvação eterna ela já estava salva. Viu, meu querido? Então, isso aqui é a introdução do que nós vamos estudar nas próximas lives. Nas próximas lives. Eu estou muito alegre, muito feliz. Sabe por quê? Porque eu sou rico da graça de Deus. E eu quero que essa riqueza que eu tenho na minha vida, na minha família, eu quero dividir com todas as pessoas do mundo. Principalmente você. Principalmente você. É você mesmo, viu? Você que está aí. Você deve estar pensando: eu estou cheio de problema, eu estou atribulado, estou devendo, né? Minha vida está, como se diz o ditado, está no inferno. Mas nessa noite eu estou te apresentando aquele que é maior do que todos os problemas na vida do ser humano, que é o Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo. E que você, a palavra diz que nós temos o cheiro, o perfume agradável de Cristo na nossa vida. E que perfume é esse? Quando esta palavra penetra na nossa vida e nós passamos a falar diferente, falar de Deus. E agradecer a Deus o que Ele fez por nós. Porque eu não valia nada. Mas hoje eu tenho valor. Sabe por quê? Eu fui comprado por Deus. Cristo pagou um preço pela minha vida. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar também. Ele pagou um preço maravilhoso por mim. Mas Ele pagou o mesmo preço por mim e pagou por você também. Viu, querido? Se alegre. Dê um brado de vitória, porque a vitória, Cristo já ganhou ela no Calvário para nós. Basta você tomar posse da vitória. E a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, nós somos mais que vencedores em Cristo. Você não é um vencedor, você é mais que vencedor. Então, o bem e o mal se originou lá no Éden. O primeiro Adão desobedeceu a Deus. Um Adão trouxe a morte, o outro trouxe a vida eterna. E na próxima quarta-feira eu já deixo o convite aqui para você. Você não vai perder seu tempo ouvindo a palavra. Que seja deste pregador ou do outro pregador que esteja pregando o Evangelho da Graça. Preste atenção, o Evangelho da Graça, porque tem dois evangelhos aqui. Fala de dois evangelhos. O Evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, que é para os gentios, que somos nós. Nós não somos judeus. Nós somos gentios adotados por Deus. Viu a mensagem que eu preguei? Que Deus nos enxertou na oliveira verdadeira. Nós éramos oliveira brava. E Ele quebrou o ramo lá, enxertou, fez um enxerto. Ele foi contra a própria natureza que Ele criou e nos colocou lá naquela árvore. E hoje nós fazemos parte das raízes. Hoje nós temos o poder espiritual de Cristo na nossa vida. A palavra diz que Cristo opera no mundo inteiro através de nós.
Está vendo? É uma responsabilidade. Nós somos um vaso de honra para Deus nos usar. Você é um vaso de honra para Deus usar você, a minha esposa, meus netos, meus filhos. São vasos para ser usado, para levar o Evangelho, para as pessoas terem conhecimento do que Cristo fez e vivam o reino de Deus verdadeiramente. Porque o reino de Deus é a justiça de Deus na nossa vida, é a paz de Cristo na nossa vida e a alegria no Espírito Santo. E é essa alegria que eu te ofereço através da palavra de Deus, é esta alegria que eu te ofereço através do Evangelho da Graça. Aquele que morreu para nos dar alegria diz para você: olha, levante a cabeça, pegue esta palavra, que a própria palavra diz que esta palavra é a espada do Espírito Santo que trabalha em linha com esta palavra através da tua fé. A tua fé é aquela que foi dada como um dom. Então, meu querido, nós já estamos nos despedindo aqui, chegando ao final. O bem e o mal. Na quarta-feira nós vamos falar sobre o pecado e as obras da carne. A diferença do pecado e das obras da carne. E você vai ter mais conhecimento das coisas que estão escritas aqui, que talvez ninguém te ensinou ainda. Isso aqui que eu estou pregando é coisas que ninguém talvez te ensinou. Porque esse evangelho estava parado. Depois que o apóstolo Paulo morreu, passou um tempo, ele escondido lá, porque os homens não deixavam. Porque este evangelho é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que vos liberta é você conhecer que na cruz Cristo já te libertou. Não é um homem que vai te libertar, não é uma mulher que vai te libertar, porque você já está liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero já desejar saúde, paz e alegria. E que o Cristo que vive em mim e que está em ti também possa operar na tua vida através da palavra que você está credenciando na sua vida, acreditando na tua vida. Então, graça e paz a todos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.